bom dia! 7h55, nosso horário marcado, nosso encontro para batermos um papo. Quem já está conectada, quem já pegou o cafezinho na mão, ó, o meu cafezinho já está aqui, bem quentinho. Hoje o bate-papo é com uma amiga minha, com a Ruth, que ela é o que, meu bem? Psicoterapeuta. Ela trabalha com constelação familiar. Eu acredito que se você é uma mulher antenada, provavelmente você já assistiu o filme Uma Nova Mulher na Netflix. Na verdade, uma série e que trouxe muito à tona o que é a constelação familiar. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Ruth já está aqui conectada com a gente. O que eu quero falar com vocês na apresentação dessa live? O que é a cura do feminino e o despertar? Muitas mulheres ainda acham que ser feminina é ser frágil, então acaba colocando no dia a dia muita energia masculina naquilo que faz, tanto no trabalho, quanto na família, quanto nas amizades. E quando você esquece de acessar essa energia feminina, muitas coisas na sua vida começam a ser interrompidas. E isso em todos os aspectos, tanto na parte energética, tanto na parte de ação, né? Que é o que nós vivemos aqui. Então você precisa começar o quê? A aprender a lidar com essa energia feminina e entender que ser feminina não é ser frágil. A mulher moderna, ela tem aquela visão de que ela precisa lutar de igual a igual com o homem. E isso é meio confuso, porque tudo bem, nós temos que ter os direitos, mas o homem, ele precisa usar uma energia e a mulher a outra. Para quê? Para somar. E eu vou chamar a Ruth agora, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque no domingo, dia 9, teremos o workshop do despertar e da cura do feminino. Eu e a Ruth vamos comandar esse workshop, eu na minha área, ela na área dela da constelação, para que a mulher traga esse feminino à tona e aprenda a dosar as energias. Deixa eu chamar ela aqui. Aproveita e vão chamando suas amigas, chamem, envie aqui. Já deve estar entrando. Aí, bom dia! Bom dia, Cassie. Já está com o cafezinho na mão? Estou com meu café na mão, amado. Obrigada, Ruth, por você ter colocado, né, esse tempinho na sua agenda para falar sobre isso aqui para as mulheres, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. As mulheres acham que trabalhar a questão do feminino é ficar mais frágil diante das situações. Eu queria que você se apresentasse rapidinho para falar um pouquinho do seu trabalho maravilhoso, que eu amo de paixão, não poderia ter convidado uma profissional tão incrível, que também cuida de mim, tá? E falar nessa questão que agora, né, eu falo que tá na moda, porque quando a mídia fala sobre um assunto, alcança mais pessoas. A questão do filme Uma Nova Mulher, o que a constelação pode ajudar, né, no despertar e na cura do feminino, que muitas vezes eu acho que todo mundo tem um feminino que precisa ser curado. Bom dia a todos, bom dia, Cassie. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, para mim também é uma honra, é um grande prazer estar aqui. E eu ouvi a sua apresentação e essa série realmente ela está ajudando na divulgação desse trabalho incrível que é a constelação familiar. A constelação ela é apresentada como terapia breve, porque realmente ela é breve. Num único movimento é possível você entender o que está no oculto de uma situação. E muitas vezes esse oculto está ligado justamente nisso que você falou, né? No enfraquecimento do nosso feminino, a desconexão com as nossas raízes, com o pai, com a mãe, aquilo que a gente carrega, né, do nosso sistema familiar. E apresenta também um caminho de solução, mas ela é muito mais do que isso, ela também é uma expansão de consciência. Eu costumo dizer nos grupos que
É impossível você aplicar o conhecimento sistêmico na tua vida e não ter uma mudança que eu digo da água para o vinho. Traz muita cura, traz muita expansão, traz compreensão das relações, faz você compreender quem é você no mundo, o que, que o mundo também contribui em você. É incrível. A questão da energia feminina que nós carregamos é o que nós vamos, na verdade, abordar no nosso workshop. Eu trabalho aqui, Ruth, com mulheres empreendedoras, né? Então, são mulheres que são donas do próprio negócio e que precisam, à frente do negócio, assumir uma postura de muita firmeza. Uma postura que muitas vezes são ações de uma energia masculina. E só que elas, no caso, eu também não sabia fazer isso. Hoje eu entendo, sei, tento o máximo, né, separar isso, é que acaba trazendo essa energia em todas as áreas da vida, que é onde acaba complicando isso. Através da constelação, como que é possível nós acessarmos essa energia feminina para ter essa cura, para a gente conseguir liberar um pouco essa coisa de mulher forte, de mulher guerreira, eu fico sozinha, eu não preciso de ninguém, essa coisa bem masculina. Sim, é interessante, né, até falar sobre isso, no sentido. Ontem eu fui no cinema e assisti Mulher Rei. E nesse filme, até quero indicar, é fantástico, fala justamente disso, o quanto a mulher teve que se masculinizar para conseguir sobreviver, para conseguir criar seus filhos sozinhas. E isso vem de uma memória de guerra, né, onde realmente, há 2, 3 gerações lá atrás, os homens saíam para servir a guerra e deixavam as mulheres sozinhas tendo que sustentar. E dentro dessa memória de guerra, a mulher foi realmente esquecendo o teu feminino, tendo que assumir a força do yang para conseguir sustentar. Então, de 3, 4 gerações para trás, nós temos essa memória celular de que para ser forte, para conseguir dar conta, criar os meus filhos, ser a dona de uma empresa, eu preciso assumir uma postura mais rígida diante da vida, mais forte, com a força do masculino. E é muito curioso que quando a gente fala força do feminino, eu percebo que no primeiro momento as mulheres se assustam. Força do feminino? O feminino tem força? E sim, o feminino tem muita força. Só que a força do feminino ela é diferente. Costumamos dizer, até eu brinco que as feministas ficam muito bravas com essa frase, né, que diz assim, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque é a verdade. O que isso representa? Todos nós temos a força do masculino e do feminino. O feminino, ele tem uma função de planejamento. Ele não é ação. Ele é intuição, planejamento, persuasão, manipulação. Tudo isso é força do feminino. Quando o feminino está integrado em mim, eu tenho muito forte esse planejamento. E junto com o masculino, eu dou a ordem para o masculino. O feminino planeja, o masculino executa. E quando você perde essa essência do feminino, você passa a ser como um carro desgovernado pela vida. Agindo impulsivamente, sem planejamento, com muita força, mas sem a força do feminino que conduz. Então, por isso que a frase diz atrás, porque a função do feminino é dizer para o masculino, vira para a direita, agora para a esquerda, segue reto. Entende? O masculino não tem a força do planejamento, como o feminino não tem a força da ação. E como integrar essas duas forças em nós? Eu acho muito interessante porque quando a gente fala do feminino, até algum homem que esteja assistindo fala, é assunto para mulher. E não é verdade. Essa desconexão do feminino também tem que ser um trabalho feito com o masculino. Como eu disse anteriormente, todos nós temos essa força, tanto yin quanto yang. E toda essa conexão vem do feminino, tanto do homem quanto da mulher, quando nós nos colocamos para olhar para a nossa mãe. Quando a gente faz essa conexão direta com a mãe e com a nossa ancestralidade feminina, reconhecendo, né, o momento que existiu realmente essa desconexão, onde a mulher, dentro da exclusão social que era muito forte, eu acho até incrível uma música, eu gosto muito, é Mulheres de Atenas, já ouviu? Do Chico Buarque? Não, mas já vou até anotar. Que fala As justamente do dicas. que é a mulher. Ele fala, mirem-se nos exemplos das mulheres de Atena.
Elas ficam ali servindo os seus maridos, né? Elas ficam ali esperando os seus maridos voltarem da guerra. Elas têm seios fartos, elas alimentam os filhos. Então fala realmente de uma força do feminino que estava muito bem estruturada, esperando a ação do masculino. Mas teve um momento que esse homem não voltou da guerra e essas mulheres ficaram sozinhas. Então toda aquela parte que elas podiam se estruturar, elas tiveram também que migrar para o outro lado. E os seios, né, não podiam mais ficar ali à disposição para amamentar. Elas tinham também que deixar os seus filhos em casa para buscar o alimento. Então, essa memória que nós carregamos é muito forte. Tanto da exclusão do feminino, que foi se enfraquecendo dentro dessa postura. E a mulher hoje acredita, e até eu vejo às vezes alguns trabalhos, né, de empoderamento feminino. E aí, quando eu vou ver a fundo o que se trata, é um trabalho totalmente voltado para a inclusão do feminino e para a exclusão do masculino. E a verdade é que não existe cura do feminino sem realmente conseguir olhar e integrar também esse masculino. Entende? E uma coisa que você falou muito, e a questão da mulher de hoje. Ontem até eu coloquei um post que eu estava naqueles dias, enfim, falando para motivar as mulheres a fazerem atividade física, por mais que esteja ali nos dias da menstruação, mas seguir o teu corpo, fazer algo tranquilo, não se cobrar. E uma pessoa, uma mulher, por incrível que pareça, uma mulher, eu até fiz o post no feed, ela falando, nossa, agora todo mundo vai saber que você está menstruada hoje, credo. Então, assim, as mulheres, eu sei disso, isso me chamou muito a atenção, porque eu tinha nojo do meu sangue. Porque eu cresci com aquela história de tipo assim, ixi, menstruou, tá lascada a vida inteira. Menstruação é ruim, o ciclo é ruim, você vai passar a ter cólicas. É terrível. A única coisa boa de poder menstruar é que você pode ser mãe. Do resto, acaba com a tua vida. Eu cresci com essa crença. E eu odiava o meu período menstrual. Na verdade, eu falava que a Cassie existia 10 dias por mês. Porque era onde eu estava super bem, que eu estava animada, que eu estava com energia para treinar, que eu estava criativa. E isso me deixava muito mal. Porque a função do meu trabalho, eu sou a função criativa da minha empresa. E eu tenho que performar, eu achava, eu tinha isso na minha cabeça a minha vida inteira, que eu tinha que performar 30 dias no mês. Quando eu comecei a entender e ter essa conexão com o feminino, eu comecei a entender o que eu posso fazer durante os meus ciclos, que é o que as ancestrais faziam atrás, que é essa conexão com o feminino, é respeitar cada semana, entender que a mulher é cíclica e que isso é correto e que tá tudo bem eu não performar 30 dias no mês, mas que eu utilize as semanas, os ciclos, para fazer cada coisa. E isso fez com o quê? Que eu me conectasse com o meu feminino, que eu entendesse os dias que eu não tô bem para aparecer aqui no Instagram, que eu não estou bem para treinar no meu máximo na academia, que se eu chegar para escrever um conteúdo aqui para o meu cliente, eu ver a tela em branco e não vir inspirações naquela data, tá tudo bem. Então eu consegui, através desse conhecimento e desse acesso ao feminino, entender os meus ciclos e com isso ter uma vida mais leve, sem muita cobrança. Eu ainda estou no processo de me cobrar ainda menos, mas eu entendo que se eu me organizar com essa agenda cíclica, os meus trabalhos não atrasam, eu não me frustro e eu vou me conhecendo. E eu encontrei isso também, queria até agradecer a você, na constelação, porque estou nesse processo, né, de cura, porque eu acho que o autoconhecimento não existe um fim. É diariamente que nós vamos acessando isso e a constelação, para mim, foi um divisor de águas muito grande. Já tinha feito anos atrás, mas essa vez que eu fiz com você, acredito que estava na hora certa, no momento certo. E eu quero que você fala um pouquinho assim, porque ainda as pessoas têm medo. Ai, constelação. Semana passada eu falei assim, ai, domingo eu vou no grupo da constelação, perguntaram se era regressão. Ai, Kessia, eu tenho medo de regressão e ouvi falar que constelação é regressão. A internet hoje ela é um canal maravilhoso para que as informações cheguem
no maior número de pessoas, mas também chegam muitas informações erradas, de pessoas talvez não muito capacitadas para falar e abordar e conduzir uma coisa tão séria que, no caso, a conexão com o feminino, qualquer coisa de terapia, é muito sério. Então, queria até dar esse aviso para as pessoas. Saiba para quem vocês estão entregando a vida de vocês. Porque eu já tive muitas experiências no passado de ir em profissionais que abalaram muito a minha vida com palavras, com conhecimentos, né? Então, saiba para quem vocês vão entregar a sua vida. E eu queria que você falasse, Ruth, o que é constelação? Eu vou acessar o meu passado, eu vou fazer regressão, o que realmente é? Porque no filme, quem não entende, não conhece, ainda fica assim um pouquinho vago. O que será que eles fazem? É uma regressão? O que é? Então eu queria que você tirasse um pouquinho desse medo das pessoas através de uma explicação simples. Sim. A constelação a gente pode até dizer que é uma regressão, mas é uma regressão consciente, né? Não é um transe hipnótico. Nós carregamos, Cass, memória celular. Temos até 7 gerações dentro de nós. Dentro dessa memória, nós carregamos tanto a força dos nossos ancestrais, como também os traumas. Porém, os traumas, eles acabam vindo mais fortes, porque tudo aquilo que não foi resolvido pede uma repetição para resolver. Então, muitas coisas na nossa vida que eu acho que eu estou escolhendo, que sou eu que não tenho sorte mesmo, por isso que a coisa não flui. Quando a gente abre um campo de constelação, você percebe que você está ali repetindo um padrão sistêmico, talvez até lá de 4, 5 gerações lá atrás. Como a gente está falando aqui da questão do feminino, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo na constelação, porque esse exemplo foi uma constelação clara, rápida e que trouxe muita informação do que é carregar. E nós falamos assim, você carrega por amor, só que é um amor cego. Então, eu tenho essa memória celular dentro de mim. Um exemplo de uma constelação, né? Uma moça me procura dizendo, eu amo o meu marido, só que eu tenho raiva dele. Eu estou indo para o segundo casamento, ele é meu segundo casamento e eu quero me separar. E ele é uma pessoa muito boa, não tenho porquê eu sentir tanta raiva dele. Quando abrimos um campo, ali o campo morfogenético que nós chamamos, deu para ver essa moça olhando para uma bisavó que sofreu abuso sexual. Então, na memória celular dela, ela olhava para o masculino como alguém opressor, como um abusador, como alguém que tiraria algo dela. Ela não viveu essa história não é dela, mas por amor, ela carregava essa dor. Então, quando ela libera essa bisavó, entendendo o movimento dessa bisavó, o destino dela, o que foi possível viver ali, e integra a força dela novamente à vida presente, ela corta essa ligação sistêmica. Ela ressignifica. Então, ela continua servindo esse sistema, mas agora com uma nova memória, entendendo que ela pode sim amar o masculino e que isso não é uma traição. E esse campo foi tão interessante porque não era só a bisavó. Ali a gente conseguia ver a avó, a mãe e ela. Todas essas mulheres de costas para o masculino. Todas com divórcios, todas com relacionamentos conflituosos. E quando, na verdade, todas estavam olhando para a dor dessa matriarca. Entende? Então, essa moça nem conheceu a bisavó, nem sabia da história dela. Mas na memória celular estava ali. Eu não posso amar o masculino. É uma traição ao feminino. Entende? Eu abandono a minha bisavó numa dor. E aí, então eu me ligo a um amor cego. A constelação, ela traz esse amor cego e transforma num amor que cura. Então agora eu vejo a dor e em honra a essas mulheres, eu me coloco para fazer diferente. Eu vou viver uma relação feliz. Eu vou aprender a olhar para esse masculino com amor. E com isso, liberar as gerações seguintes. Então ela traz um efeito curativo por gerações. Bert Helling, não posso deixar de mencionar, ele é o pai da constelação familiar, uma vida incrível que ele dedicou para ter esse conhecimento. Eu falo nos grupos que toda a cura que você acessa, né, através da constelação, temos que agradecer, temos que reverenciar a trajetória desse homem, né, porque graças ao que ele acessou é que hoje a gente tem essa ferramenta poderosíssima de cura. E Bert Helling, ele traz uma frase muito linda, ele diz assim, quando uma mulher decide se curar, ela se transforma numa obra de compaixão.
Então, esse feminino agressivo que a gente, né, presencia hoje, esse feminino julgador, é um feminino muito castrado, é um feminino muito ferido, por todas essas memórias que nós carregamos, como esse exemplo que eu citei aqui. E quando eu vou me liberando dessas dores que não me pertencem, faz parte de um passado que eu carrego, que eu nem acesso conscientemente, é onde eu consigo me transformando nessa obra de compaixão e amor e acessando a força desse feminino. É interessante quando você falou da menstruação, né? Quantas mulheres eu acabo atendendo, elas chegam na sessão, hoje eu estou péssima, estou de TPM. E aí, juntas, nós vamos entendendo o quê? Você não está mal por causa da sua TPM. A TPM vem mostrar tudo que você está carregando, só que você não enxerga. Então, no processo perto da menstruação, potencializa. É o teu feminino dizendo, olha para isso, cure isso em você, solte essa dor. Por isso que na TPM muitas mulheres ficam agressivas, choram muito, porque na verdade é uma dor que elas carregam ali, já está com elas. E a TPM vem mostrar o que está no oculto. É como uma limpeza que sobe para você enxergar e depois volta. Eu vou contar um segredo aqui para 180 pessoas que estão nos assistindo. É que aqui não tem segredo, né? Eu falo que quando a gente vem para o Instagram, a gente está aqui para ajudar. Com 16 anos, na minha TPM, eu quebrei um notebook. Eu joguei longe. Para não brigar com ninguém, eu peguei, joguei o celular, joguei o notebook. Estraçalhou. Cassie, mas como assim? Eu tinha uma crise nervosa tão grande. Eu era assim, um mês eu era nervosa, no outro eu era depressiva. Na época, lógico, falei com a minha médica, ela falou que eu teria que tomar um ansiolítico antidepressivo, todo 20 dias antes, enfim, não lembro o período, mas eu tinha que tomar o remédio para me acalmar. E aquilo para mim, na época eu falei, eu não quero tomar remédio, não quero me em remédio por conta disso. E não, tomei, óbvio. E isso, é lógico, trabalhando no autoconhecimento, controle, eu nunca mais joguei um notebook na parede, porque, gente, é caro, tá? Não façam isso em casa. Eu comecei a comecei a tratar com atividade física. Então, até por isso que depois eu fui fazer, né? Fui fazer faculdade de educação física, a atividade física entrou na minha vida a partir daí. Porque eu conseguia liberar toda essa raiva, todo esse sentimento. Mas não era o necessário, porque mesmo assim eu odiava menstruar. Eu sentia muita cólica. Eu não conseguia, depois que eu comecei a trabalhar com a educação física, eu dava aula de ponta cabeça. Então, assim, gente, para que menstruar? E eu sempre falava, na próxima encarnação eu quero nascer homem, eu quero nascer homem. E hoje eu falo, gente, que besteira que eu falava. Ser mulher é tão lindo. E hoje, graças a ser mulher, a ter essa conexão com o feminino, eu crio coisas incríveis, tanto para minha empresa quanto para outras. Eu até comentei com as meninas aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que as pessoas acham que o útero é só para criar o quê? Pessoas. Só para você engravidar, você ter o dom de ser mãe. E eu que ainda não sou mãe, quero ser, vou ser, mas eu uso toda essa força da criatividade, do criar, na minha profissão. Sim. Então, eu pego toda essa energia criativa, criadora do útero para criar projetos para os meus clientes e para minha empresa. E eu, por muitos anos, eu interrompi a minha menstruação com medicamentos porque eu odiava. E parando para refletir, Ruth, essa época que eu interrompi a menstruação com remédio, com medicamentos, para não menstruar porque eu odiava e passava muito mal, foi a época que eu menos prosperei na minha vida. Que eu tive problemas empresariais, de projeto não ir para frente, de coisas de criação depender de mim, que eu sempre fui a parte criativa, eu não conseguia criar coisas prósperas, produtos prósperos. Aí hoje, com a maturidade que eu tenho, né? Hoje, com 37 anos, eu não tenho 20, eu falo, olha, que se todas as mulheres entendessem o que é a menstruação. Eu menstruei com 12 anos. Então, olha quantos anos eu odiava, né? Ser mulher. E hoje eu falo, gente, eu quero. Meu sonho é ter uma filha. E eu sempre falo com a minha mãe, eu falo, mãe, minha filha, ela vai aprender o que realmente é a menstruação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho
para quem tem esse pensamento igual eu tinha, eu odeio ser mulher, a próxima encarnação eu quero nascer homem, o que que isso tem a ver com a nossa ancestralidade? E que se fazendo o nosso workshop no domingo, ela vai conseguir liberar através que nós vamos fazer. Olha, eu contando, Ruth, não era para contar, mas também eu vou contar. Pode Nós vamos ter contar. práticas. Ah, era surpresa, mas eu vou contar aqui também, porque nós temos algumas vagas ainda. E então, se você quiser acessar todo esse poder do feminino, curar e começar a entender, nós teremos práticas, né? Eu vou dar uma prática muito linda, a Ruth também, para você começar a acessar isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Isso realmente tem a ver, útero, criação, sucesso na empresa? Eu estou estagnada no meu trabalho. O que que o feminino e a constelação pode me ajudar? Ou isso não ajuda? Na verdade, até você falando me emocionou, porque eu lembrei de uma coisa que eu não me lembrava mais. Eu tinha uns 14 anos de idade, eu fazia terapia, aquela época do patinho feio, né? Que adolescente se acha horrível, não quer sair de casa. E a minha mãe falou, vai fazer terapia, né? Que você tá esquisita. Aí eu fui. E eu me lembrei agora, você falando, de uma fala minha na sessão com 13 anos de idade. Falando, eu odeio ser mulher. Eu não acho justo eu ter nascido mulher. Meu bem, isso, olha, me arrepia. Não é tão distante para mim, tá? É coisa de, tipo, 2, 3 anos atrás. Porque eu Sim. falava, por que que meu irmão nasceu homem e eu tenho que ter cólica? E olha que Olha que interessante, me forte. emocionou ouvir você falando, porque eu lembrei, eu não lembrava disso. E hoje, olhando para trás, eu entendo por que que eu odiava aos 13 anos ser mulher. Porque eu tinha toda essa memória do peso que era o feminino no meu sistema familiar. Eu venho de um sistema de mulheres fortes, sozinhas, que lideram, que sustentam as famílias. Então, quando eu olhava para toda essa dor desse feminino, inconscientemente, eu sentia raiva. Eu não queria aquele peso. E conforme eu fui crescendo, né, com o conhecimento da constelação, eu fui entendendo que não. Existe sim um peso dentro do meu sistema, é pesado que essas mulheres carregaram até aqui, mas que eu posso me colocar para fazer diferente. E aí você começa a criar uma nova relação. E é interessante que isso se estende não só ao corpo, de você se aceitar da forma que você consegue ser, com todos os teus traços, tudo aquilo que você representa, e também aceitar a tua linhagem. Então, hoje eu olho para trás para essa adolescente que estava se sentindo muito feia. Na verdade, ela estava negando algo muito profundo dentro dela. Ela estava negando a essência feminina. Ela negava as mulheres do sistema dela. Entende? Então, quando a gente trabalha com essa conexão, reverenciando, se conectando, entendendo o que essas mulheres carregaram antes de mim, por que esses homens não puderam ficar, qual foi a dificuldade que cada homem teve de poder se colocar ali, o quanto esse feminino excluiu também o masculino para que ele não pudesse ficar, entende? E aí você vai liberando. Como diz a constelação, nós somos mais leais do que livres. Isso é muito forte. Existe uma lealdade certa. Então, dentro dessa lealdade, nós passamos a carregar essas memórias de tudo que está lá atrás. Então, até quando você fala de cortar o ciclo de menstruação, hoje existem trabalhos muito bonitos, da mulher até menstruar num coletor e devolver o sangue para a terra. Isso Eu traz um pratico empoderamento isso. muito grande. O Eu quê? faço isso. Inclusive, eu vou falar sobre isso no workshop. Depois que eu acessei tudo isso, eu não tenho nojo, eu uso o coletor menstrual, que para mim foi assim, em questão de praticidade no dia a dia e a questão de plantar, de devolver o sangue para a terra. Ai, que nojo, minhas amigas falam. Você tem nojo de você. Você tem Sim. nojo de algo que sai de você. Então, o que que tem que rever? Então, eu passei por isso. É sobre isso também que eu vou compartilhar no workshop. E eu queria deixar o convite para você, mulher, que acha que você não consegue alguma coisa na sua vida, tanto na parte de relacionamento, na parte empresarial, alguma coisa do seu feminino precisa ser curado, né, Ruth? E no domingo nós iremos trabalhar isso para que você consiga ter essa expansão, esse despertar e começar a cuidar, porque nem o que eu vou ensinar e nem o que a Ruth vai trabalhar, vai ensinar também,
é um milagre, né, Ruth? Nós Sim. vamos despertar, mas você precisa o quê? Fazer o movimento. Eu lembro que sempre a Ruth vira e fala assim: quer se tá fazendo o movimento? Tô, Ruth, tô fazendo o movimento. Porque nós temos a ferramenta, né, Ruth? O universo, ele nos dá ferramentas incríveis e de graça para nossa autocura. Mas nós temos que ir lá colocar a mão na massa. Temos que fazer, Sim. temos que praticar. E no dia 9, né, a gente está com essa proposta desse workshop, Ô, estamos com Ruth, vagas ainda. Ruth, tá, tem um barulho muito grande. É aí? É aqui, a parte de cima começou a Ah, trabalhar. tá. Nunca ouvi esse barulho, justo hoje eles Tem começaram. problema. Sabe o que que é isso? É para dificultar a audição de quem está nos ouvindo. E a pessoa fala assim: ai, tá barulho, deixa eu sair da live. E ela não vai acessar esse conhecimento. Fiquem espertas, meninas. Ó, isso também acontece para você Barulho não bem acessar certinho. um Isso também é conhecimento para. aceitar a vida como ela se apresenta, né? Não tem como Sim, controlar, mas estamos aqui. Bem chatinho esse barulho. Vamos ver se ele você para um está pouco. falando você tá falando de domingo. Que domingo você vai apresentar? Sim, que nós temos vagas ainda no workshop e é importante falar que a gente vai trazer a teoria, uma parte teórica, mas que será totalmente vivencial, né? Onde cada uma vai poder acessar na sua individualidade, o que ela carrega, quais são as dores desse feminino. E eu tenho certeza que vai trazer muita cura, estou muito feliz com esse encontro. Terapeuta, né? Quando você se coloca dentro do teu trabalho, Cassie, ou dentro do meu, quando você se coloca para olhar para o outro, é um servir a vida, né? Então, eu tenho certeza, né, que essas mulheres já estão inscritas, a gente ainda tem algumas vagas disponíveis. Nós vamos estar ali juntas, né, a serviço de algo maior, se colocando realmente para olhar para esse feminino e entender a posição desse feminino, a força que eu extraio dele para poder conduzir esse yang que também existe dentro de mim. E o que eu vejo diariamente, né? Eu acho que é impossível não falar disso, é que eu só, vamos dizer assim, 98% das minhas clientes e alunas são mulheres. E o que que acontece? Eu costumo chamar de mulher moderna. As mulheres, elas enxergam as outras mulheres como rivais, como uma competição, né? Por que que eu não vou... Ah, eu não vou fazer um trabalho com ela, porque ela vai se destacar mais que eu. Eu vivi muitos anos nesse meio de influência digital e era isso que acontecia. Não vou chamar ela, não quero estar onde ela está, porque ela pode pegar o meu cliente, ela pode roubar o meu brilho. Isso Sim. são coisas que alguém, eu falo que alguém foi trazendo isso para cortar o poder das mulheres. Isso tem Porque a ver com essa distância do masculino. Como teve um tempo, né, em que a mulher não podia buscar o próprio alimento e passou a precisar do masculino, dentro dessa exclusão, a mulher que não se vinculasse ao masculino, ela poderia passar fome. Então, para ter, né, esse vínculo profundo com o masculino, ela tinha que se submeter e excluir qualquer ameaça que viesse a tirar dela esse homem, né, que estava ali provendo o alimento. Então, vem de uma memória também lá de trás, entende? olha só, E aí que teve, até a gente fala muito, né, a prostituta, né? A prostituta na visão sistêmica é vista com muito respeito. Aonde teve a separação, aonde tem a mulher que teve que se separar da energia criativa dela, energia sexual, energia de criação. E aí a prostituta é uma ruptura do nosso feminino. É a mulher que vive na essência a energia de criação e do outro lado a mulher castrada. E o homem transitando entre uma energia e outra. Quando a olha mulher que aprende a integrar essas duas forças novamente, a força da prostituta, a essa mulher que também tem esse feminino que consegue ficar, se comprometer e criar seus filhos, essas duas forças que foram rompidas, é que ela consegue também trabalhar a conexão com o outro feminino. Temos uma história de incrível. muita dor nessa ruptura. E aí o feminino castrado, né, vamos colocar a esposa, né, excluindo a prostituta, esse homem transitando entre essas duas forças, entende? Aí vem aquelas frases, né? Ah, essa é para casar, essa não é. Então a mulher tem muita energia criativa, muita energia, é a prostituta. Essa não pode casar. Essa aqui, que é a submissa, pode.
E aí, dentro disso, é que teve esse desprendimento. Nós sofremos uma ruptura. O caminho de cura é unir novamente essas duas forças, liberar essa castração do feminino e assumir esse poder para poder voltar a conduzir o masculino. Eu recebo muitas alunas, muitas clientes que não conseguem trabalhar no digital, porque aqui é a minha área, por insegurança e baixa estima. Quando ela faz um processo desse de despertar e conexão com o feminino, isso vai sendo curado, né? Pela visão sistêmica, a baixa autoestima tem a ver com isso? A baixa autoestima tem a ver com esse feminino que não pode aparecer, né? Esse feminino que tem que ficar aqui calado, que não pode se manifestar, que não pode assumir a sua força. Então você vai criando couraças, né? Tanto físicas, corporais, psíquicas, para se colocar nos bastidores realmente, se castrando cada vez mais. E a gente fala assim, o feminino castrado, ele também castra, né? Então passa a ser aquela mulher que não sente alegria e não permite que ninguém à volta dela sinta alegria também. Ela precisa, dentro desse processo de cura, voltar a se reconectar com a energia da prostituta, que é a energia de criação, energia sexual, kundalini, tudo isso envolve, entende? Quando eu falo prostituta, eu falo, nossa, Ruth, eu vou virar então uma prostituta? Não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da reconexão com esse feminino que pode sim ser tocado, sentir prazer, ser visto. Porque tanto um lado quanto o outro se desconectou, porque aqui também não existe tanta liberdade, porque existe a depreciação, entende? Então é voltar a se conectar. Tanto essa mulher que pode cuidar, porque o cuidar é feminino, como essa mulher também que pode criar, que pode produzir coisas, entende? Que pode elaborar coisas. Olha, é tanto conhecimento perdido, né, durante os anos com a modernidade, que acaba atrapalhando a nossa vida em todos os sentidos e nós nem sabemos. Então fica aqui o convite para você, mulher, se você quiser, se você sentir que é o seu momento de despertar o feminino, de se conectar com essa energia e começar a transformar sua vida. Domingo, dia 9, da 1 às 5, workshop do Despertar e a Cura do Feminino comigo e com a Ruth. Temos algumas vagas ainda, são poucas. Acredito que tem 3 ou 4. Manda um direct para mim, a gente faz a tua inscrição e nós vamos te esperar no domingo para um... Eu tô aqui em Americana, né? Tem gente de fora assistindo. É verdade, gente. Essa turma vai ser em Americana, mas se você quiser levar esse curso, essa vivência, esse workshop para a tua cidade, nós também estamos abrindo algumas oportunidades. A nossa agenda é um pouquinho apertada, mas nós estamos querendo deixar pelo menos uma vez por mês para poder ir até alguma cidade, né, Ruth? Estamos organizando isso ainda, mas se você tiver interesse, manda uma mensagem que daí nós podemos organizar isso. Ruth, muito obrigada, muito obrigada. Desculpas pelo barulho. Fica... Mas não fica o controle. Fica tranquila. Eu falo que é as coisas do universo. Muito obrigada por você ter... Beijo enorme. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Esse tempinho na sua agenda e nos vemos domingo. Domingo estaremos juntas. Aqui, ó. Nanda, vem para Indaiatuba. Nanda, nós vamos... A Fernanda, ela tem um espaço muito bacana lá em Indaiatuba de constelação familiar. Vamos levar esse trabalho para você, Fê. Pronto, já temos um lugar em Indaiatuba. Obrigada, pessoal. Se você está assistindo pegou no finalzinho essa live, assiste ela toda e envia para todas as suas amigas. Um beijo enorme, dia abençoado para todos vocês. Para nós. Tchau, tchau, gente.